Apresentador também pode cornetar? Lógico. Acho que pode, né? Então, quando você diz que zagueiros de ofício, você está falando do Igor Rabelo, Sarinha? Na teoria, o Igor Rabelo lá mesmo? no contrato dele e no bid, né? Tá lá zagueiro. Ele tá zagueiro. Porque o Igor Rabelo, pelo amor de Deus, gente, que amadorismo foi aquela expulsão. Se você deixa o cara sair na cara do gol e sai um gol, você ainda tem como reagir, correr atrás. Foi apenas um gol. Agora, se você é expulso, além da possibilidade daquele gol, você pode tomar outros gols. O Igor Rabelo não tem apresentado nada no Atlético, infelizmente. Algumas improvisações têm dado errado, isso é fato, né? Não tem como mudar isso. Mas eu acredito que agora, com o retorno desses jogadores, no caso principal do Arana, né, o Sarave, existe até uma possibilidade de jogar na próxima rodada, seja interessante para recompor. E quando eu digo aqui que o Igor Rabelo ele é esse zagueiro de ofício, tanto é verdade que não é, que o Atlético contratou 2. Aí vamos lembrar no início desse programa aqui do Placar, onde eu dizia o Atlético precisa de 2 zagueiros. Vocês estão lembrados disso aqui? Eu falava, o Atlético precisa de 2 zagueiros, porque o Milito ele gosta muito de jogar com os 3 ali improvisados. Tanto que botou o Batalha para jogar lá atrás. Aí dá aquele buracão ali na entrada da área e é só, vamos chutar, porque é gol. O goleiro tem culpa? Tem, sim, eu não vou tirar isso dele. Mas culpa maior são dos jogadores que deixam chutar. Eu vou provar isso aqui. Fala ontem do Savarino. O Savarino foi entrevistado no pós-jogo e falou assim, nós tivemos muito espaço. Ele definiu o jogo. Então, quem prestou um pouquinho de atenção no jogo sabe que tem muita coisa errada. Não é, senhor Helder Ferreira? Não quero fazer aqui o advogado do diabo, não. Claro que o Igor Rabelo não é aquele primor de zagueiro. Eu acho que ele é um zagueiro até muito técnico e a técnica dele até atrapalha um pouco mais, que às vezes ele quer inventar. Isso aconteceu demais no Atlético, acontece demais no Atlético. Mas ontem, para mim, aquela falha do meio de campo do Atlético, mais precisamente o Cadu no lado esquerdo, quando perdeu aquela bola, que a bola sobrou num contragolpe e ficou ele mano a mano, ou seja, o atacante, o Luiz Henrique, mano a mano com o... Foi o Luiz Henrique que sofreu a falta? Que sofreu a falta do Igor Rabelo? Acho que foi. Olha, Luiz Henrique. No momento em que ele saiu face a face com o Igor Rabelo, eu acho que essa falha não foi 100% do Igor Rabelo, não fazendo aqui como advogado do diabo, defesa do diabo, mas para mim a menor falha foi dele. Porque ele estava ali em fração de segundos, o que eu vou fazer? Eu vou tomar o gol e abrir mão de tentar talvez um empate, uma virada posteriormente? Ou eu vou deixar, eu vou fazer o meu papel, fazer a falta, trocar o gol pelo cartão vermelho? Então eu acho que nesse caso em específico, eu acho que ele não foi o maior culpado não. Ontem o Atlético, ficou muito claro isso. O Atlético foi muito bem defensivamente nos toques, no esquema de jogo, vou explicar, no esquema de jogo adotado pelo Botafogo. Se fosse um toque de bola, rasteiro ou coisa do tipo, ninguém conseguiu chegar com facilidade dentro da grande área do Atlético. Todos os chutes foram de fora da área. Então, o Atlético, perdendo por 1-0, teve a oportunidade de empatar o jogo em faltas, bolas chegadas... Pênalti que não foi dado. Pênalti claríssimo, que não foi dado, não foi assinalado pelo ato da partida. Então, no meu ponto de vista ali, a falha maior do Atlético não foi nem da defensiva, mas precisamente a zaga do Atlético. Foi o meio de campo que permitiu esse espaço aberto com o time. Todos os gols foram de fora da área. Todos. Exatamente. Nenhuma bola sobrava para a equipe defensiva, para o meio de campo do Atlético, principalmente o Batalha, que está hoje improvisado talvez na zaga. Sim. Ele que era aquele cara que para estar ali. Com um jogador a menos, a situação fica mais complicada. Mas eu repito, menos culpado ontem foi o Igor Rabelo, que talvez eu, como zagueiro, faria a mesma coisa. Porque se ele toma o gol e o Atlético perde por 1-0, aí o que o torcedor ia falar? Por que o cara desceu a butinada no cara, trocasse o cartão vermelho por um gol? Aí eu vou ser obrigado a defender o Igor Rabelo nesse quesito. Tá vendo, Igor? Conseguiu um defensor aqui, ó. Mas o jogador do Atlético foi expulso no Brasileirão e com a expulsão do Igor Rabelo no jogo de ontem, o Atlético já recebeu 7 cartões vermelhos no campeonato. É o clube com mais expulsões no Brasileirão, ao lado do Atlético Paranaense e do Fluminense, que está lá na zona do rebaixamento. Isso acende um sinal de alerta, né, Sarinha? Ah, com certeza. São os 3 clubes com mais expulsões e, assim, já não bastasse o Milito com essas dores de cabeça em relação aos desfalques, ainda tem mais essa, né, de você ficar com um jogador a menos em praticamente todo o jogo, né? O Rabelo foi expulso ali antes dos 25 minutos do primeiro tempo e eu concordo com o Helder quando ele diz que
falha muito a marcação do Atlético ali no meio de campo. Eu acho que precisa dar uma explicação. Você tem 3 volantes, mais um volante improvisado na zaga, além de mais 2 zagueiros, e você dá tanto espaço assim para o adversário? Tem alguma coisa errada ali. Eu acho que não passa só pelos desfalques, mas necessariamente alguma falha na hora do treino, sabe? Você dá tantos espaços assim, sabendo que às vezes o goleiro não recebe, não consegue defender essas bolas, esses chutes que vêm de fora da área, você precisa se resguardar mais, fechar essa entrada da grande área. Porque o terceiro gol do Savarino, né, foi ele quem fez, o Atlético não dá o bote. E no primeiro gol, o Paulinho tá gritando para alguém dar o bote no Luiz Henrique. Ele grita e fala, vai, e ninguém vai. Ou então vão 3 e nenhum dá o bote certo. Então, assim, essa marcação, essa falha ali, ela tem que ser corrigida. Porque enquanto ela não for corrigida, o Atlético vai continuar sofrendo muitos gols na partida. Tá igual o computador com talento, né? Você tem que desfragmentar o disco. E além do Igor Rabelo, que foi expulso ontem, o Milito só tinha à sua disposição um zagueiro de origem, né? E ele falou sobre esses desfalques e como está fazendo falta essas opções, que tem sido esse grande problema. Vamos ver o que o Milito disse. Ele é o menos culpado, tá? Fala, Milito! Los refuerzos estarán disponibles cuando llegue el momento y la fecha. Yo lo que más quiero es tener a todos los jugadores, que Rubens esté recuperado, que Sarabia esté recuperado, que Lemos esté recuperado, que Everson esté recuperado. Después no sé si jugarán o no jugarán, pero por lo menos tenerlos disponibles. Que Mariano esté recuperado. ¿Quién más? Alisson esté recuperado. Saracho, un jugador muy importante para nos, esté recuperado. Imagino que si eso acontece seremos más fuertes, pero no por calidad, sino por cantidad, que es lo que necesitamos, volver a tener ese equipo. Es muy difícil para mí hablar de eso después de semejante derrota, porque no quiero que eso sea una excusa. Para mí sería muy fácil venir aquí, no. Con los jugadores que tenemos podemos competir y podemos ganar. Pois é, perdeu, mas é apenas um jogo de futebol. E aí vem aquela velha história do vandalismo. A sede de Lourdes foi pichada por torcedores que protestam contra os 4 R's, que são os responsáveis aí pela SAF do Atlético. Ô, Helder e Sarim, vocês acham justo esse protesto, esse tipo de protesto? Tá aí na tela, pichações. É um absurdo, na minha opinião. Eu acho que o maior protesto que o torcedor pode fazer é nas arquibancadas. Não é depredar patrimônio. Eu não acho que isso é certo. Eu acho que o certo é não pagar ingresso, é cancelar o sócio torcedor. Está insatisfeito? Você tem que pagar por um produto que preste. Já que você está insatisfeito com esse produto, abra mão dele. Não renove o sócio torcedor, questione por que não está renovando e pronto. Aí eles vão sentir no bolso o que está acontecendo com o Atlético, financeiramente, aí eles vão rever. Eu acho que o maior protesto é esse. Depredação, pichação, para mim isso isso é jurássico. Isso é crime, né, Sara? Exatamente. Eu concordo totalmente com o Helder. Existem outras formas de você manifestar, que sejam faixas, que sejam manifestações nas redes sociais, cobranças nas redes sociais. Aí sim eu acho justo. Ali o torcedor cumpre esse papel, mas a partir do momento que você depreda um patrimônio, que é inclusive do clube, né? Você perde a razão. Existem outras formas mais inteligentes, mais dignas de você protestar. E reforço aqui, acho que está no momento da diretoria dos 4 R's aparecerem, porque o Milito toma muita bronca, os jogadores tomam muita bronca, o Vitor toma muita bronca e a diretoria, né, a SAF do Atlético, os donos do Atlético, ainda não apareceram no momento de muita cobrança. Eu acho que falta esse parecer para a torcida.